Oi, crianças! Oi, catequista! Catequista! Oi, Quinho. Quem é esse que você traz aqui hoje? Quem é? Eu acho que eu não conheço, não. Ah, pode ser que você já tenha ouvido falar dele. Ele é São Vicente de Paulo. Nós celebramos ele no dia 27 de setembro. Nossa, que legal! E você vai contar a história dele pra gente? Vou contar sim. Ele nasceu numa cidadezinha no sul da França chamada Pouy. Chamava, né? Hoje ela se chama, ela leva o nome dele. É a cidade de São Vicente de Paulo, né? Ele tinha mais 4 irmãos. Ele era o do meio, né? Número 3. E ele cresceu ajudando a família na fazenda. Ele tomava conta dos rebanhos. E aí, por ocasião da primeira Eucaristia, o padre virou assim para o papai dele e disse: olha, seu filho é muito esperto, seu filho é muito inteligente. Você deveria levá-lo para uma escola para ele estudar. Na mesma época, né, ele sentiu um chamado lá dentro do coraçãozinho dele. E que chamado foi esse? Você conta! Eu conto. Ele estava sentindo vontade de ser padre. Nossa, que maravilha! É uma maravilha mesmo. E aí, o pai dele vendeu lá uns boizinhos, juntou um dinheirinho, pensou em tudo que o padre tinha falado, né? Mais a vontade que o filho estava sentindo em ser padre, e mandou ele para a universidade, para ele estudar. Ele foi para uma cidade chamada Toroluce. E lá, aos 19 anos, ele se ordenou padre. Nossa, que novinho! É, novinho mesmo. Começou a trabalhar. Alguns anos depois, uma mulher que admirava muito o trabalho dele, né, que ele desenvolvia com as pessoas mais necessitadas, falou assim: vou deixar minha herança para você. E lá foi o padre, né, buscar a herança dele. Era numa outra cidade, numa cidade chamada Marsella. Quando ele estava voltando de barco, vocês não sabem o que aconteceu. Não sou eu às vezes. Você conta! Conto, Quinho, eu conto. Um barco pirata atacou o barco que ele estava. Fez dele um prisioneiro. E o padre Vicente, sabe o que fizeram? Venderam ele para um fazendeiro como escravo. Ele virou escravo de um fazendeiro. Esse barco pirata era um barco turco. E aí ele foi vendido para Tunísia. Ele foi morar lá na Tunísia. Nossa, ele está sofrendo muito sendo escravo. Não sofreu não, catequista? Sofreu, mas olha só a santidade que ele já tinha com ele. Ele rezava todos os dias, a todo momento, para Nossa Senhora, para que ela conseguisse que ele saísse de lá, tivesse a liberdade novamente, para ele conseguir, né, exercer o sacerdócio, né, fazer o que ele sempre quis fazer, se doar para os necessitados. E ele também rezava, ele oferecia os sacrifícios dele para a conversão do dono dele, né? Quem tinha comprado ele como escravo. Nossa, que coisa mais santa isso! Desejar alguém para quem fazia um mal para ele. É santo mesmo, né? E assim foi.
Ele rezando, ele pedindo, ele oferecendo o sacrifício dele. E num dia, ele lá rezando, ele estava cantando, né? Louvando a Deus. A esposa desse dono dele, né, do fazendeiro, ouviu ele cantando, não entendeu que ele estava cantando, né, era outra língua, e perguntou: o que você está cantando? E ele traduziu para ela, né, e aí ela ficou encantada, ela achou aquilo maravilhoso. Ah, um detalhe importante: o dono dele, esse fazendeiro, ele era católico, mas ele deixou o catolicismo por medo lá de onde ele morava, né? Ele se tornou muçulmano, deixou o catolicismo. E aí a esposa ouviu aquilo e ela sempre ia para ouvir, né? O padre cantar, louvar, né? E aí ela acabou sendo catequizada ali por ele por um tempo. Até que um dia ela ficou brava, foi lá, falou pro marido dela: é o seguinte, como assim você deixou essa sua religião tão linda, tão cheia, né, de riqueza, né, tantas coisas boas, um Deus maravilhoso, e como você prende um inocente como o Padre Vicente, né? Nisso, as preces do Padre Vicente foram atendidas. Como assim, catequista? O que aconteceu? Olha só, ele não ofereceu os sacrifícios dele pela conversão do dono dele? Sim, oferecia. E aí, o que aconteceu? Ele se converteu? Pois se converteu, Quinho. A mulher foi lá falar com ele, ele se sentiu tocado e ele foi lá, pediu perdão pro Padre Vicente. E os dois fugiram, escondido, tinha que ser escondido porque senão eles iam ser pegos, né? Fugiram para França. Da França, eles foram para Roma. Em Roma, esse fazendeiro entrou num mosteiro e anos depois ele se tornou um monge. E o Padre Vicente foi estudar teologia. Depois disso, né, devido à bondade, à humildade dele e à inteligência dele, ele foi chamado para uma missão, para ser capelão da rainha. E lá ele começou a estudar direito canônico, nessa época, né, não lá no palácio. Mas ele começou a estudar direito canônico. Lá com a rainha, ele era responsável por dividir o dinheiro aos pobres, né? Então ele exercia uma função a qual ele gostava, né? Ele achava justo. Só que devido à humildade dele, ele se negou a morar no palácio. Aquilo tudo era muito para ele. Ah, e onde ele mora então? Ele foi morar num hotel, num quartinho bem simples. E esse quartinho ele até dividia com outra pessoa, ele dividia com o juiz, né? Uma coisa bem simples, bem pequena. O tempo foi passando, ele foi depois disso chamado para tomar conta de uma paróquia que estava precisando, né? Ele tinha contato, né? Ele sempre ia às ruas para cuidar dos pobres, ele dividia tudo que ele tinha. Depois disso, ele foi convidado para tomar conta de uma igreja, né? Numa cidadezinha pequena. E lá ele se sentia mais à vontade, porque aí trazia as raízes camponesas dele. Mas não durou muito tempo. Ele foi convidado, né? Ele foi intimado, ele não tinha opção, né? Ele não tinha escolha, ele teve que ir para ser professor e conselheiro numa família nobre. E lá ele ficou um tempo, né? E depois disso, ele foi também a convite, né? Para uma paróquia que estava abandonada, uma igreja totalmente abandonada.
Ele chegou lá, para vocês terem ideia, sabe o que ele encontrou dentro da igreja? Não, o que ele encontrou dentro da igreja? Você conta, 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 conta! Eu vou contar. Tinha animais dentro da igreja. Nossa, que horror! Não dos animais, mas eu quero a igreja, né? Pois é, os animais são inocentes, né? Eles encontraram abrigo lá dentro. Mas enfim, ele foi, trabalhou, reconstruiu aquela igreja, reestruturou, né? Não a construção propriamente dita, mas ele deu um jeito. E além da igreja, ele conseguiu mudar não só a visão da igreja, né, que estava toda suja, abandonada, mas os corações de quem frequentava aquela comunidade. Ele converteu os corações de todo mundo lá, para as pessoas serem mais assim fraternas e pensarem mais no próximo. Nossa, é disso tudo que o ser humano precisa, não é? Exatamente, Dorinha. É tudo isso que o ser humano precisa, né? Pensar mais no próximo. Depois disso, ele foi também convidado para ser o capelão geral das galeras. Nossa, o que é, galera? Um monte de gente junto. Parece, né? Mas galera, né? Eram embarcações que elas navegavam ou a vela ou a remo. Só que as que eram a remo, quem remava eram as pessoas que tinham feito alguma coisa errada ou não. E estavam lá presas. Então, os presidiários, né, eles colocavam como mão de obra nessas embarcações, nas galeras. Só que o tratamento que davam para essas pessoas eram, assim, terríveis, né? Além de bater, maltratar, xingar, era muita judiação. E o padre Vicente não gostava de ver aquilo. E aos poucos ele foi mudando o tratamento com as pessoas, ele foi libertando quem estava lá por engano, que não tinha feito nada de errado, e foi convertendo também aquelas pessoas, né? E teve até uma ocasião que ele trocou de lugar com uma das pessoas que estavam lá remando para todo mundo ver, né? Para ele também sentir como é aquele trabalho, mas para todo mundo ver que nós somos iguais, né? E que não precisava dar aquele tratamento para aquelas pessoas. Crianças. E o padre Vicente, ele não tinha, assim, uma parada fixa, né? Ele estava sempre preocupado em ajudar os pobres, os excluídos, os necessitados. Ele fundou uma congregação, né? A Congregação da Missão. E aí ele com outros padres ajudavam, né, os doentes, ele acolhia, porque na época, lá onde ele morava, não tinha muitos hospitais. E o hospital que tinha era pequeno. E além disso, estava sempre cheio. Então sobrava doente na rua e ele levava para esse lugar, até que foi oferecido para ele um lugar maior. E aí ele se juntou, ele pediu ajuda para um grupo de mulheres chamadas Damas da Caridade. Eram mulheres nobres, né, da realeza, do reino, e que estavam lá para ajudar. Por muito tempo ele recebeu essa ajuda, só que ele começou a ver, olha só o que ele começou a ver. As mulheres se dedicavam a essa obra, ajudá-lo, né, com os doentes, com os necessitados, mas elas não estavam conseguindo, né, se dedicar à vida familiar. E ele não achava isso certo, porque a família, para ele, tem que ser, né, não só para ele, em primeiro lugar. E aí ele fundou uma outra sociedade, a Sociedade das Filhas da Caridade.
e eram moças e senhoras religiosas para ajudá-lo. E essa sociedade se multiplicou pela França toda, pelo mundo todo, até hoje tem, né? Depois disso, ele teve uma guerra civil lá em Paris, que o povo queria, né, usar da fome para acabar com a cidade, e ele, com toda a paz, sabedoria, paciência, foi e conversou com os pessoal e não se teve guerra, né? A paz voltou a reinar na França. Nossa, que coisa mais linda! Ele era muito bom, né? Ele era do bem, tá? Pois, ele era. E aí, quando foi 1660, ele morreu. Que pena! Ele foi tão bom. Ele morreu. E é isso. Então, foi em 1660. Só em 1830, quanto tempo depois, a França pôde realizar um grande sonho que ele tinha. E qual era esse sonho? Ele tinha um sonho que acabasse a escravidão. E em 1830 acabou, né? E em 1833, um homem chamado Antônio Frederico Ozanam fundou o que nós temos até hoje, a Sociedade São Vicente de Paulo, que é uma obra que tem como objetivo auxiliar a pessoa do próximo, seja, né, uma necessidade tanto material, mas também espiritual. Nossa, eu já ouvi falar dessa sociedade. Ela ajuda muitas pessoas, não, catequista? Ajuda sim. Nós temos aqui na nossa paróquia, né, o que é carinho. As pessoas que trabalham nessa obra são carinhosamente chamadas de vicentinos, né? Por conta de São Vicente. Crianças, o que a gente pode aprender desse nosso encontro de hoje, dessa linda história desse santo? Eu acho que a gente pode aprender a ser caridoso. Ajudar sempre que a gente puder. E amar sempre até os nossos inimigos, que nem Leon, e rezou pela conversão do dono dele quando ele foi escravo. Exatamente. Rezar por todos, né? Pelos amigos e pelos inimigos, pelos que nos perseguem, e sempre ser caridoso. É isso, pessoal. Esperamos vocês no nosso próximo encontro para juntos crescermos na fé. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.